Os dois primeiros episódios de Ahsoka chegaram à Disney Plus e hoje a gente vai fazer o nosso vídeo de primeiras impressões do começo dessa que, na minha opinião, é a série mais promissora que Star Wars entregou até hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia da gente começar a nossa série de vídeos semanais de Ahsoka falando dos dois primeiros episódios. Antes de começar a falar sobre isso, eu quero avisar vocês que tem spoiler, obviamente, desses dois episódios iniciais que já estão no Disney Plus. Então, se você ainda não assistiu, vai lá, assiste depois, volta pra cá. Também quero lembrar vocês que gostarem do conteúdo, deixe seu curtir. Também temos uma playlist aqui pra você que quer se inteirar de tudo que aconteceu antes da série da Ahsoka, pra você já chegar na série bem preparado em relação aos personagens que estão na série, aos novos personagens e aos personagens que vieram de Rebels, ao passado da Ahsoka, um resumo de Rebels também, que é uma série animação que prepara muita coisa do que a gente vai ver aqui em Ahsoka também. Então todos esses vídeos estão linkados no card. A gente já falou até destes dois vilões que aparecem no começo, o Baylan e a Hati. Então depois vocês assistam esses vídeos que estão linkadinhos para conhecer melhor os personagens, para saber tudo o que esperar dessa série. Bom, então vamos começar falando dele. O letreiro está de volta, né? Quando você vê o episódio começando com o letreiro, você sabe que você finalmente voltou a Star Wars, e que você está vendo algo diferente do que a gente estava tendo ultimamente. Mandalorian é muito bom, Andor é muito bom, mas aqui, já com a entrada, com o letreiro, a gente percebe que estamos falando de um nível acima, de um nível diferente. O letreiro ajuda a gente a posicionar a Ahsoka e a série onde ela está. A Ahsoka está procurando um mapa que vai levar ela ao posicionamento do Grande Almirante Troy, consequentemente do Ezra. E além desse letreiro, nós temos trilha sonora, personagens e toda a ambientação muito focada em mostrar pra gente que nós estamos vendo uma coisa superior, uma coisa nova, uma coisa diferente. E a introdução do Baylan e da Hati é algo assim sensacional. Como eu já tinha dito em outros vídeos, o Baylan e a Hati, eles são Jedi sombrios. E os Jedi sombrios, eles existem em dois tipos, e aqui, nestes dois personagens, nós temos os dois tipos. O primeiro tipo, que é o tipo do Baylan, era alguém que foi iniciado na Ordem Jedi e treinou para ser um Jedi de fato, né? E acabou seguindo um outro caminho, um caminho mais individual, um caminho que não segue tanto as regras da Ordem Jedi, um caminho que faz as próprias regras, quase sempre com fins ali meio malignos. Não são fins tão malignos quanto os Sith, não são propósitos tão grandiosos quanto os do Sith, então geralmente estes Jedi sombrios, eles eram Jedi que acabam se tornando mercenários. E aqui a gente vê que é exatamente isso, né? O Baylan, quando ele resgata a Morgana, ela fala, você cumpriu a sua promessa, e ele fala, eu estou sendo pago para isso. Então, aqui a gente já percebe que ele é um mercenário. E o caso da Hati é do outro tipo de Jedi sombrio, que é alguém que foi iniciado neste treinamento por um Jedi sombrio. Então essa pessoa, ela nunca teve um contato com o treinamento da Ordem Jedi de fato, né? A Hati nunca teve esse contato. Ela foi iniciada nos ensinamentos da Ordem Jedi através de alguém que foi um dia um Jedi, mas que agora é um Jedi sombrio. Então ela desde sempre aprende por este caminho, um caminho que usa sim ensinamento do lado luminoso, mas também se apoia em ensinamento do lado sombrio e sempre busca realizar missões com benefício próprio. Todas as ações de um Jedi sombrio são para benefício próprio e individual. Eles não são muito organizados, eles não são também tão ambiciosos quanto o Sith, então eles não andam em grandes grupos, eles andam neste tipo de situação, um mestre e uma aprendiz, como funciona quase todas as relações de usuários da força. Então toda a imponência dos dois naquela chegada, a forma que a Hati foi um dos destaques do episódio pra mim, tá? Depois vocês comentem aí, pra vocês também foi. A forma como ela se move, a velocidade dela, o contraponto dos dois é muito positivo. O Baylan, ele usa um sabre que ele tem que segurar com as duas mãos, pesado. Os movimentos dele são robustos, são fortes, ele é largão, né? Ele é muito bolado, enquanto a Hati, ela tem um sabre muito mais fino e ela é extremamente veloz. Então eles meio que se complementam também nas formas de luta. Ele escolheu a aprendiz correta, né? E ele treinou ela justamente para que ela pudesse suprir as necessidades dele nessa forma de combate. Enquanto ele é maior, mais forte e mais robusto, com golpes de maior impacto, ela é mais veloz, com golpes mais leves, mas também extremamente letais. E essa invasão dos dois já dá o tom da série e já aumenta a ameaça deles. Pelos trailers, eu ficava assim, se a Ahsoka pegar esses dois, ela arrebenta eles. Mas aqui, já nesse
comecinho a gente já percebe que não é tão simples assim. A forma que o Hyuang fala também do Bylon depois é bem interessante. Ele fala, são adversários formidáveis pra você, ainda mais com você estando sozinha, né? Ele fala pra Ahsoka. Então é bem legal ver a postura dos dois, a ameaça que eles passam, a conexão que o Bylon tem com a força e esse tom, esse nível de ameaça que é passado. Então, primeiro ponto extremamente positivo, e toda essa vibe de Star Wars que o letreiro, que os vilões e que a trilha sonora trouxeram de volta pra gente, algo que a gente teve muito na trilogia clássica, que é o ápice, né, de Star Wars ali, que é naquele início nos anos 70, que a gente também teve na trilogia prequel do Anakin e tudo mais, e que a gente teve principalmente também nas séries animadas Clone Wars e Rebels, que foram feitas pelo Dave Filoni. E outro ponto extremamente positivo é que o Filoni consegue juntar tudo isso, os bons momentos dos filmes live action lá da década de 70 e dos anos 2000, ali, dos anos 90 e 2000, com tudo de melhor que ele fez nas séries, porque ele que conduziu as séries e tá tudo aqui também, né? Tanto que o final de Rebels, a cena final de Rebels, ela foi recriada aqui nesse episódio 2 de Ahsoka. É a cena final do episódio 2. Não é a mesma situação, mas a cena foi recriada. A situação acontece mais uma vez, a história se repete. Então assim, a gente vê o cuidado que eles estão tendo, a importância que eles estão dando para Ahsoka realmente para elevar o nível do jogo. Então tá tudo muito magnífico. E falando nessas referências, né, a série da Ahsoka estava sendo considerada uma 5ª temporada de Rebels, que pra mim foi fantástica, né? E assim, a gente já percebe nesses 2 primeiros episódios que é realmente isso. E eu vou confessar pra vocês, eu tenho o costume de assistir animações dubladas e produções live action no áudio original, né? Porque tem tudo da atuação e tudo mais. Mas aqui eu tive que ver a série da Ahsoka, os 2 primeiros episódios, pelo menos, dublado. Por quê? Porque são as mesmas vozes de Rebels. São 4 temporadas que eu tive de apego com esses personagens, ouvindo essas vozes, o jeito de falar e tudo mais. E os dubladores, as dubladoras, principalmente da Sabine e da Hera ali, são as mesmas. Então as manias, o tom de voz, a forma, a personalidade, tudo tá ali, né? Eu gostei das atrizes, eu vi o comecinho do episódio em inglês, depois eu falei, não, vou ver aqui se as vozes são as mesmas, e aí eu vejo dublado. Eu gostei das atrizes, a Natasha Liu Bordizzo, que é a Sabine, e a Mary Elizabeth Winsley, que é a Hera, elas estão de parabéns. Só que o áudio dublado me traz uma nostalgia assim muito interessante, e no caso do Ezra também. O Ezra é o personagem que só aparece em holograma nesse comecinho, com uma mensagem gravada que ele deixou pra Sabine, mas também tem a mesma voz. Então, porra, pega muito. E eu já andei vendo no Twitter que o pessoal tava falando em relação ao Ezra de que este cara aí, esse inquisidor que chama Marrock, ele pode na verdade ser o Ezra Bridger. Só que eu acho meio improvável, por quê? Porque eu acho que a Ahsoka sentiria se fosse o Ezra. Tudo bem, a pose pode parecer, parece realmente. Mas o tamanho também parece muito, mas sei lá. Eu não anulo essa possibilidade, até porque o Ezra ele teve um contato com o lado sombrio ali quando ele passa aquele tempo com o Darth Maul, né? Tendo um conhecimento maior. Ele até começa a usar as habilidades do lado sombrio, a gente já falou disso também em outros vídeos. Então eu não descartaria essa possibilidade. Mas eu acho improvável muito por isso, porque eu acredito que se fosse o Ezra ali, ele ficou frente a frente com a Ahsoka. Ela sentiria, ela notaria os movimentos semelhantes e tudo mais, então eu acho improvável, mas não é impossível. Então aqui com o letreiro e com tudo isso a gente já tem o objetivo inicial da Ahsoka. Ela está atrás de um mapa para encontrar a localização do Troll e também do Ezra. Os dois estão sendo dados como mortos. Tanto que quando a Ahsoka descobre tudo isso, ela não consegue desbloquear a chave, ela vai para Hera Syndulla, que agora é uma general da Nova República. A gente já tinha falado dela sendo general da Aliança Rebelde agora da Nova República, neste vídeo de resumo dos personagens que vieram de Rebels para Ahsoka. Depois assistam, porque aí vocês vão entender tudo de todo mundo. E aí a Hera responde, mas o Troll tá morto. E a Ahsoka fala, nunca foi confirmado. E aí a Hera, então se ele não tá morto, o Ezra também não. Então aí que começa toda essa parada. O Ezra, a Hera, o Chopper, que é aquele droidzinho laranja, e a Sabine, eles eram tripulantes da Ghost. A Ghost é a nave que a Hera ainda pilota aqui nesse episódio, daqui a pouco a gente chega lá porque também é outra coisa absurda de boa. Eles são uma família. O Ezra, na mensagem que ele deixou gravada pra Sabine, ele fala que ele vê ela como uma irmã. E a Hera, ela é tipo mãe deles dois, tá ligado? Porque eles se cuidam realmente dessa forma. Então, saber que o Ezra está vivo reacende essa noção de urgência em todos eles. Na Hera e principalmente na Sabine, porque ela sempre foi a mais próxima do Ezra e sempre foi a que mais sentiu esse sacrifício dele. Sacrifício que a gente explicou no vídeo do resumo do final de Rebels, que é pra preparar também pra esse comecinho de Ahsoka, porque é muito importante.
Então agora elas partem pra isso, né? E por que que a Sabine era tão importante pra conseguir desbloquear essa chave? Eu também falei disso em outros vídeos preparatórios pra Ahsoka. Ela é uma engenheira absurda e ela também é uma artista absurda. E ela juntando essas duas capacidades dela, ela consegue sim desbloquear todo aquele enigma e encontrar o verdadeiro paradeiro. Só que em relação à força, né, é bem interessante a gente ver que a Sabine foi treinada inicialmente para ser uma padawan da Ahsoka, mas ela não tem a sensibilidade com a força que a Hatch tem, por exemplo, e por isso que ela acaba perdendo. Falando da Sabine na força, eu acho que é interessante a gente pontuar um pouquinho que normalmente é tipo uma peneira de futebol pra Jedi, né? Você percebe uma criança com sensibilidade na força, você começa a acompanhar essa criança, ela se torna um youngling e ela vai treinando pra virar uma padawan e depois um Jedi. Eles escolhem pessoas que têm uma sensibilidade maior com a força. A gente viu, por exemplo, a Ahsoka usando a força ainda bebê, né? De uma forma involuntária, porque ela tem uma sensibilidade absurda com isso. E esse é o processo base de você rastrear um Jedi e treiná-lo para que ele se torne realmente um Jedi. Pegar seres ao redor de toda a galáxia que tem uma sensibilidade maior com a força. Só que depois da Ordem 66, os Jedi eles estão escassos, né? Os poucos Jedi que sobraram, eles se dispersaram, alguns viraram Jedi sombrio, que foi o caso do Baylan, por exemplo. Ele sobreviveu à Ordem 66, teve que fugir e acabou seguindo a vida das próprias regras dele, fazendo tudo que ele precisava para sobreviver e para ter uma vida confortável, e por isso ele vira um Jedi sombrio, né? Então agora os tempos são outros. Os Jedi eles não têm números o suficiente para se dar o luxo de esperar aparecer uma criança especial para ir treinando desde pequenininho. Você tem que achar pessoas que possam ajudar nisso. E a Ahsoka viu na Sabine esse potencial. Por isso que o Huyang, que é aquele droid que ajuda os Younglings a fazer o seu primeiro sabre, isso também mostra em Clone Wars e em Rebels ele também tá, ele fala pra Sabine: eu já passei por muitas crianças que foram treinadas para se tornarem Jedi e a relação sua com a força é menor do que de todas elas, porque essas crianças elas são escolhidas a dedo por conta dessa sensibilidade com a força e a Sabine não tem nenhuma. Só que é sempre importante lembrar que a força ela vive em cada pessoa, sabe? Todas as pessoas dessa galáxia, do universo Star Wars, elas têm a força dentro de si. Algumas têm uma facilidade melhor de lidar com isso, de manifestar e de sentir isso tudo. Outras não. E o caso da Sabine é das pessoas que não têm isso. Só que a Ahsoka não pode se dar o luxo de procurar uma criança pela galáxia que tenha sensibilidade para que ela comece a treinar desde criancinha para que se torne sim um Jedi um dia. Ela precisa pegar alguém já pronto para treinar para poder ajudá-la, né? E foi o caso da Sabine. A Sabine, ela é uma Mandaloriana, ela não é uma Jedi. Os Mandalorianos, eles enfrentam os Jedi porque eles são grandes guerreiros e eles replicam as habilidades que os Jedi têm na força, mas através dos equipamentos deles, jetpack, aquela cordinha que eles soltam para puxar a pessoa e tudo mais, né? E a Sabine, ela sabe muito disso. Provavelmente até se ela usasse os equipamentos mandalorianos dela, ela poderia sim vencer a Hatch. Lutando como uma Jedi, ela não consegue, porque na força e no manejo do sabre, a Hatch ela é muito mais habilidosa. Mas se ela usasse os meios que ela cresceu treinando, os meios mandalorianos, ela provavelmente sim venceria ou daria mais trabalho, né? E a Sabine tem algo de especial porque ela já foi a usuária, ela já foi a portadora do Darksaber, aquele sabre que é o sabre de luz dos Mandalorianos que a gente viu principalmente em Mandalorian, que agora está em posse da Bo-Katan. A Sabine em Rebels, ela recupera esse sabre, ela conquista este sabre e ela treina com o Kanan Jarrus, que era um Jedi de Rebels lá também, para aprender a usá-lo. Então ela já sabe usar o sabre, né? Ela já treinou isso. Então por isso até eu acho que isso aí ajudou a Ahsoka a escolher a Sabine para ser a padawan dela. A Ahsoka vai ajudar ela a desenvolver também essa relação com a força e tudo mais, mas primordialmente é porque a Sabine já sabia sim manejar o sabre de luz. O que a gente vê aqui, que a Hera também pontua, é que a Ahsoka e a Sabine, elas têm o gênio fortíssimo, então elas iam sim entrar nesse embate em algum momento, e as duas entraram nesse embate e acabaram se separando, mas elas ainda têm essa relação também, não sei se de mãe e filha, ou de irmã mais velha e irmã mais nova, mas elas têm essa relação, é mais de irmã mesmo, né, e a Hera funciona como a mãe, porque ela dá os conselhos e tudo mais, e tenta apaziguar toda a situação. Então, assim, foi bem legal de ver a relação desses personagens, que é uma relação que vem diretamente de Rebels também. É algo que a gente amou ver em animação e que agora a gente está finalmente podendo ver em live action. Uma outra coisa bem positiva aqui também de referência de Rebels é que
a Ahsoka, ela continua usando o nome de Fulcrum. Fulcrum era o nome que ela usava quando a Aliança Rebelde ainda não era tão aliança assim, né? Eram rebeldes, eram grupos rebeldes que se ajudavam de uma forma ainda meio secreta, não tão junta, não tão organizada, e a Ahsoka, ela era uma informante que não podia revelar o seu verdadeiro nome. Ela não podia falar que ela é Ahsoka, que ela era uma Jedi e tudo mais. Ela tinha que usar um codinome e manter a sua identidade misteriosa. Então ela usava o codinome de Fulcrum e esse codinome está aqui ainda na série. Então isso também foi bem legal. E uma outra coisa, eles citam algumas vezes a Batalha de Lothal, que foi a batalha final de Rebels. Inclusive, aquele painel que é inaugurado na cidade, que a Sabine ia lá receber homenagem e tudo mais, é exatamente o mesmo painel que a gente vê em Rebels, o painel que encerra Rebels. E por isso também, através dele, que nós temos exatamente a cena final de Rebels sendo recriada, agora em outro contexto, aqui na série da Ahsoka. São anos de distância, anos de diferença. Rebels acaba antes do Império começar a ser destruído. Rebels se passa cronologicamente antes do episódio 4, 5 e 6, que o Luke derrota Darth Vader e tudo mais, enquanto a Ahsoka se passa logo depois. Então esse período do episódio 4, 5 e 6 fica entre Rebels e Ahsoka. Então cronologicamente passou um tempinho, né? A Ahsoka se passa imediatamente depois de Mandalorian, mas as coisas se repetem, a história se repete, a gente vê muito disso aqui. E essa batalha de Lothal foi bem importante, já expliquei dela também no vídeo do resumo do final de Rebels, mas basicamente o Ezra ele some com o Troy e os dois são dados como mortos, só que agora a Ahsoka sabe que os dois estão vivos e eles vão em busca deles. Enquanto a Ahsoka, Sabine e a Hera estão buscando o Ezra e o Troll para derrotar o Troll e impedir que o Império ressurja, nós temos a Morgana, o Baelon e a Hat buscando o Troll para que ele possa ser o herdeiro do Império e trazer de volta toda essa grandeza imperial. Então, nós temos algo interessante na Morgana porque ela é uma Irmã da Noite. Para quem assistia as séries animadas, nós temos uma Irmã da Noite chamada Asajj Ventress. A Asajj, ela era uma inquisidora. Os inquisidores são aqueles caras que sabre redondo, a lâmina vermelha abre dos dois lados. Um deles aparece aqui lutando contra a Ahsoka também, e a Asajj, ela era uma dessas, uma extremamente poderosa, só que ela é dada como morta, né? Uma coisa interessante que eu vi no Twitter é o pessoal falando que a dubladora da Morgana é a mesma da Asajj. A Asajj foi dada como morta, mas a gente sabe que no mundo de Star Wars nem sempre quando você é dado como morto, você está morto de fato, né? Então o Darth Maul é um exemplo disso. Ele morreu no episódio 1, mas depois ele volta até Rebels, muito tempo depois. Então pode ser sim que a Asajj esteja viva e que seja essa mulher. Eu não sei, eu ainda tenho que pensar um pouquinho melhor nessa possibilidade, mas vamos manter ela viva na cabeça aqui, porque talvez seja algo que se concretize no futuro. O que a gente sabe é que essa Morgana ela é uma Irmã da Noite que serve ao Troy. As Irmãs da Noite elas têm também uma conexão muito forte com a Força, mas elas usam isso de uma outra forma, de uma forma mais assustadora. Elas são chamadas de bruxa e tudo mais, mas é bem interessante de ver isso de volta. Agora vamos falar da Nova República e do Império. No final de Mandalorian, na terceira temporada de Mandalorian, a gente vê que a Nova República tá com dificuldade para lidar com os funcionários que eram do Império, né? Eles estão tentando reintegrar a galera, só que ainda assim eles continuam tendo pessoas que são leais ao Império. E lá eles mostram muito isso, principalmente com o Dr. Pershing e com aquela gente do Moff Gideon, né? Enquanto aqui a gente volta a ver isso acontecendo. A Hera Syndulla é a general da Nova República, uma das maiores patentes que tem na organização. E ela vai tentar buscar informação, as informações que a Ahsoka tá buscando ali. E o cara fala, ó, isso é confidencial, e ela começa a contestar e a gente descobre que ali só tinha gente fiel ao Império. Antes disso a Ahsoka fala, vocês não ficam preocupados de reintegrar tanta gente no Império assim se essas pessoas forem fiéis ao Império? E aí o cara responde, elas são fiéis a quem paga elas, né? O pessoal de baixo escalão não tá ligando pra política. Eles querem trabalhar, ganhar o dinheiro e ter a vida deles. Só que isso é papinho pra manter esses fiéis ao Império disfarçados, escondidos ali, continuam agindo por baixo dos panos, por baixo, bem na face ali da Nova República. Então esse é um problema que a gente vê em Mandalorian na terceira temporada e que agora a gente continua vendo em Ahsoka, que se passa exatamente depois de tudo que a gente viu na terceira temporada de Mandalorian, com a Bo-Katan e tudo mais. E um ponto bem legal aqui também de total nostalgia foi da Hera pilotando a Ghost em um combate. A Hera, lembrando, é a maior piloto que existe na galáxia. Ela é absurda, ela é bizarra. E enquanto ela tá numa luta insana
contra uma outra nave, ela tá discutindo com o Chopper é aquele droidzinho laranja, que é bem do resmungão, é bem do respondão e também faz parte da tripulação da Ghost, e tudo isso foi muito Rebels, cara, tipo, foi muito legal de ver isso de novo, então essa série tá me ganhando muito nesses pontos também. Para os próximos episódios, essa busca pelo Troll deve se intensificar e ele deve finalmente aparecer também em Mandaloriano, quando o Moff Gideon estava no Conselho das Sombras com outros lords imperiais ali que tentavam reerguer o Império, ele fala que eles precisavam escolher um líder para ser o herdeiro de fato do Império, e um deles fala do Troll, e o Moff Gideon responde, mas eu tenho espiões espalhados na galáxia toda e o Troll... e não tem nem sinal do Troll, né? Eu acho que ele tá morto mesmo. Por quê? Porque o Troll não tá nessa galáxia, ele tá em outra galáxia, ele provavelmente está nas regiões desconhecidas lá, provavelmente não nas regiões desconhecidas de fato, mas em algumas regiões aí que são afastadas da galáxia, de onde a gente teve o Império surgindo e tudo mais, então por isso que o Moff Gideon também não conseguiu rastrear o Troll. E o Troll, ele é alguém muito cauteloso, muito cuidadoso, a gente já falou muito dele também no vídeo de resumo dos personagens, e o porquê dele ser essa ameaça tão grande, então depois assistam, mas quando ele aparecer também, acredito que vai ser impressionante. Ezra Bridger, o Troll estão chegando aí. Uma outra coisa que antes eu me esqueça, nós temos muitos paralelos dessa série aqui, já nesses 2 primeiros episódios com Rebels. E um deles é da Sabine cortando o cabelo, porque ela mexe na faquinha antes de cortar, da mesma forma que o Kanan Jarrus faz, que era o Jedi da Ghost também, antes dele cortar o próprio cabelo. Então, assim, cara, a última cena do episódio 2 é exatamente a última cena de Rebels, perfeito. Esse momento da Sabine também é exatamente o mesmo momento do Kanan, e a Ahsoka, como um todo, ela é perfeita, né? A gente já queria a Rosário Dawson no papel, a Rosário Dawson entrega demais. A gente vê a Ahsoka lutando de longe, parece até as lutas da animação, principalmente da temporada final de Clone Wars, que é a melhor coisa que eu vi no universo Star Wars, assim, recentemente feita pela Disney, e eu acho que a Ahsoka tem o potencial de se tornar algo nesse nível ou até superior. Então tudo que eu vi até aqui me agradou demais. É um presente para os fãs de Star Wars por todos os sentidos. Letreiro, trilha sonora, atuações, ameaça, tom, pegada, dimensão, sabe? Parece um filme mesmo. E isso tudo vai culminar, a gente sabe que vai culminar em um filme que será comandado pelo Dave Filoni e irá aos cinemas. Não sei se em 2027, não sei, mas vai chegar nos cinemas juntando a série da Ahsoka com a série do Mandaloriano e com outras produções que ainda serão lançadas no Disney Plus. Toda semana vai ser assim, saiu o episódio, a gente assiste, grava o vídeo pra vocês e posta as primeiras impressões, e depois tem caixinha de perguntas no Instagram pra vocês mandarem as suas dúvidas, e a gente vai falar tudo em episódios semanais do nosso podcast de Star Wars, o Wookiee Talk. Então a gente vai ter também episódios semanais do podcast falando dos capítulos de Ahsoka da semana. Então mandem suas dúvidas, se vocês gostaram não se esquece de curtir e mandar para seus amigos também. Muito obrigado, pessoal, assistam os vídeos preparatórios de Ahsoka e até a próxima. Tchau, tchau.